analogia, traz à memória toda aquela luta que os companheiros fizeram contra a eclosão do regime militar em 1º de abril de 64, mas que antes disso trazia no seu conteúdo a luta pelas reformas de base. E quando se diz luta pelas reformas de base, se diz também que essa luta tinha como um símbolo principal a luta pela reforma agrária e também a luta pela liberdade política de expressão no Brasil. E é incrível que 50 anos depois, essas duas bandeiras democráticas, elas ainda não tenham sido cumpridas na sua plenitude. Ou se cumpridas, elas sempre são cumpridas, como tudo aqui no nosso país, com muita resistência, com muita tenacidade, retirada a fórceps de um Estado autoritário. Eu digo isso porque, a exemplo dos vários companheiros que estão aqui na mesa, nós acompanhamos essas manifestações de junho de 2013, de julho de 2013, e essas manifestações, na sua essência, elas têm uma tradução que eu acho que unifica todos aqui e que expressa, em maior ou menor grau, o quanto nós temos que caminhar. Essa manifestação, ela se traduz numa palavra, numa expressão muito singela, que me parece ser mais democracia. Mais democracia no Congresso Nacional, e isso para mim é espantoso ver, eu não tinha notícia, até perguntei para o Zenir aqui se era verdade, mas é espantoso ver que o Congresso Nacional abre suas portas para os golpistas contra a Constituição Federal, contra o Estado Democrático de Direito, contra as liberdades e contra a organização social, vão fazer uma festa de comemoração de um golpe que se insurgiu contra a cidadania brasileira a serviço do imperialismo americano. Todos nós sabemos isso. Isso é um absurdo. Eu defendo que aqui nós façamos isso que o Zenir já solicitou a todos nós, e desde já o mandato aqui, o Zenir, em meu nome pessoal, a redigir qualquer manifestação de que entender mais suficiente e necessária para que a gente expresse o nosso repúdio direto à presidência do Congresso Nacional por permitir transformar a sua casa numa casa de assinte ao regime democrático brasileiro. Segundo, eu acho indispensável que nós tornemos também clara aqui a nossa solidariedade aos trabalhadores que estão lutando pelos seus direitos. E sem entrar na pauta, companheiros, sem entrar na pauta desses movimentos, mas nós temos visto a transformação e a criminalização de luta de qualquer categoria profissional, de qualquer movimento social que se insurge contra as injustiças e contra as diversas tiranias que nós temos, e a criminalização desses movimentos, ela passa pelo comportamento, e nós advogados temos tido isso como uma questão muito importante, pelo comportamento conservador e muitas vezes reacionário de segmentos do Poder Judiciário. Nós vimos isso no julgamento da ação penal 470, e hoje nós temos alguns companheiros nossos que estão presos, assim como os companheiros do PSTU, que sob a mesma doutrina do chamado domínio do fato, vão responder o processo junto ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Se continuarmos a viver esse momento de conservadorismo, de reação que contamina o Estado brasileiro, que é resultado também, e aí eu acho que essa é a principal herança, Zenir, que a ditadura deixou para todos nós, que é a herança da cultura da violência, que vê como natural, e eu fazia uma analogia, que vê como natural uma pessoa alvejada por um policial militar ser arrastada num camburão, da mesma forma que o Gregório Bezerra foi arrastado num jipe do Exército em Recife no primeiro dia do golpe de 64. Nós esquecermos e nós deixarmos de relembrar o papel e a reprodução que nós estamos tendo no nosso cotidiano de segmentos importantes da mídia
que transformam e reproduzem no dia a dia as vozes do autoritarismo, da antidemocracia, da valorização do capital sobremaneira sobre o trabalho, significa nós permitirmos que esse discurso consiga se reproduzir, e a gente acha natural que um trabalhador seja assediado moralmente, Regina, no seu local de trabalho, que um trabalhador seja impedido, como os sindicatos hoje são, de fazer panfletagem muitas vezes na frente das empresas e no seu local de trabalho, ou como muitas vezes os dirigentes sindicais agora estão sendo objeto, Paulo, de perseguição e de certa forma até uma sanção violenta num comportamento inadequado do Ministério Público do Trabalho, querendo se imiscuir nas relações sindicato-trabalhadores. Eu, com isso, queria dizer rapidamente aos companheiros que esse déficit de democracia que nós tivemos com a eclosão do regime militar contra aqueles que se insurgiram e que pretendiam garantir as reformas de base para democratizar o Brasil, cumprir a Constituição de 1946, esse déficit de democracia está presente hoje quando nós temos um Congresso Nacional que permite que o fascismo transforme a casa da democracia brasileira num palco de comemoração do seu golpe militar. Isso tem que ser por todos nós repudiado, porque essa reforma da política e a reforma do Congresso Nacional se faz cada vez mais necessária. Tenho defendido, e a Ordem dos Advogados tem defendido, a exclusão da possibilidade de contribuição financeira das empresas aos parlamentares, que transformaram muitos parlamentares em meros despachantes dos interesses escusos do capital. É necessário avançar mais no nosso entendimento, é necessário avançarmos numa reforma política profunda, que nós tenhamos partidos políticos que sejam expressão das suas verdades e das suas ideologias, que não se transformem em meros reprodutores das verdades e dos interesses estranhos à democracia brasileira. Esse déficit democrático nós ainda permanecemos e temos que superar. E por isso, concluindo, eu queria dizer que é com imensa satisfação que a Ordem dos Advogados vê aqui a presença de todas as centrais, vê aqui a presença de todos os companheiros e companheiras, mas sabendo que a luta dos nossos companheiros na década de 60, 70, 80 foi vitoriosa. Nós vencemos e eles foram derrotados. Derrotados estão, mas querem ressurgir. E vai ser apenas a continuidade da luta daqueles companheiros, que são exemplo para todos nós, companheiros e companheiras, é que vai permitir que nós consigamos fazer com que o Brasil construa-se enquanto um país independente, democrático, e que todos possam se manifestar de forma livre e consciente.